Eu quero conversar com a senhora sobre um caso denunciado por um pai e que chama muito a atenção. O caso que estou falando é este do telão e você vai observar em detalhes as imagens que a nossa equipe teve acesso. O que estas imagens mostram, Trindade? Um possível assédio. Crianças que teriam sido abordadas por um homem a caminho da escola e ele teria feito ali... Como que eu posso classificar aqui? Atos libidinosos? Pode ser, talvez. Faz o seguinte, enche a tela com a imagem. Enche a tela com a imagem. Quem vai antecipar para você alguns pontos é o repórter Arthur Garcia, que é quem está acompanhando essa história. Observe na imagem a criança caminhando, o veículo vermelho se aproxima, vira a esquina e logo na sequência ele teria chamado essa criança, que estava já na companhia de uma amiguinha. E eu vou deixar para o Arthur já fazer um spoiler desse assunto que a gente vai tratar daqui a pouco aqui na tela do SBT. Arthur, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Valeu, Trindade. Bom dia a você, bom dia a todos. É o famoso tarado do Argo Vermelho, como assim está sendo falado aqui no bairro Novo Colorado, aqui em Cuiabá. Eu estou exatamente em um ponto onde as câmeras de segurança de um restaurante pegou esse veículo Argo Vermelho passando exatamente nesse ponto. Aqui, essa criança, 12 anos de idade, uma menina, ela estava a caminho do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social aqui do bairro. Ela participa daquele projeto Se Menina. Ela chegou a falar para o pai o que estava acontecendo referente ao cara que estava nesse veículo. Ela falou: pai, tem um homem em um carro vermelho e ele estava me chamando para entrar nesse veículo. O pai, sabendo da situação, veio até o CRAS, comunicou a direção da unidade e eles começaram a monitorar para saber o dia que esse cara novamente iria passar aqui. E exatamente naquele dia, quando ele passa, exatamente nesse local, as câmeras desse restaurante que está aqui, Trindade, ela acabou registrando esse veículo passando, a garota caminhando aqui, quando ela percebe que ele está chamando ela, ela se assusta. Nesse ponto, ela muda o semblante, ela fica assustada e quando chega aqui, ali na esquina, ela viu uma amiguinha que também pertence ao Projeto Se Menina. Ela atravessa essa rua correndo, vai ali de encontro à amiguinha e elas caminham exatamente naquela direção, ali é o CRAS. Ali tem uma outra situação. Aqui na frente, o condutor desse veículo Argo Vermelho, ele para, espera essa menina passar ali na calçada e chama ela mais uma vez. Ela assusta e sai correndo junto com a coleguinha para dentro do CRAS. E ele, assustado, acaba acelerando o veículo e tomando um rumo ignorado. Só que aconteceu o seguinte, eu vou te falar depois, Trindade. Descobriram que é esse cara e você não vai acreditar onde ele ainda trabalha. Nós aqui não sei, se você quiser passar a identificação, fica a seu critério, mas na edição de hoje do jornal nós vamos contar esse caso com mais detalhes e você vai se surpreender aonde ele trabalha. Eu volto com você, Trindade. Muito obrigado, Arthur. É simplesmente assustador. É simplesmente assustador. O Arthur está investigando essa história com exclusividade. O Arthur já conversou com o pai da menina, que assustado foi atrás para tentar identificar esse suspeito e aí que a polícia está investigando. As imagens que nós estamos compartilhando aqui, que são exclusivas, estão, claro, em poder da polícia que está investigando esse caso. Mas a gente, claro, colocou o vídeo borrado para você em casa acompanhar. Por quê? Porque a gente quer proteger a vítima, que são, neste caso específico, desta abordagem, 2 crianças. Então, eu borrei para que elas não fossem ali identificadas e expostas. A nossa preocupação é essa, com as vítimas, e não mais do que isso. Agora a polícia já está atrás deste suspeito. Já está atrás deste suspeito. Agora, quando a gente assiste, e é isso que eu queria falar com você aqui, quando a gente assiste o vídeo sem esse borrão que foi feito pela nossa edição, aquilo que o Arthur falou é surpreendente. Por quê? Porque quando a menina se aproxima da esquina e ela percebe que o carro
faz a curva e entra na rua da escola dela, de fato, o semblante dela muda, ela assustada, corre em direção a uma amiguinha e segue ainda com medo em direção à escola, caminhando lentamente para tentar ali esperar, será que ele vai embora, será que ele vai parar? Quando ele para, elas estão caminhando rente ao muro e correm para dentro da escola. Correm para dentro da escola. E aí quando elas entram na escola, o cara vai embora. Eu já vi a cara dele, os pais fizeram vídeos que mostram o rosto dele, eu não posso mostrar ainda. Mas eu estou convidando a senhora, atenção, Jardim Colorado. Eu estou convidando a senhora para vir para o SBT, para avisar o pessoal da sua família, porque a gente vai tratar esse caso com exclusividade. E o Arthur passou a manhã inteira atrás deste caso, tentando identificar, localizar o suspeito. E já conseguiu, daqui a pouco a gente vai tratar do assunto. E talvez, com a divulgação desta tentativa de abordagem, outras crianças possam tomar coragem e falar para os pais, se é que também não foram assediadas por esse cara. Nessa região de Cuiabá ou em outras regiões. Ou em outras regiões. E, gente, são crianças. Eu não sei a idade corretamente, mas ali na casa de 10 anos, eu acredito, né? Eu acredito que ali são crianças na casa de 10, 11 anos no máximo. No máximo. São alguns segundos captados por essa câmera deste restaurante que mostram essa abordagem. E a vítima contou para o pai. Contou para o pai. Falou, pai, eu estava a caminho da escola quando um cara começou a andar do meu lado e em determinado momento queria que eu entrasse no carro dele. Olha a gravidade da denúncia desta criança. Olha a gravidade da denúncia dessa criança, 10 horas e 48 minutos. Esse assunto você só acompanha aqui na tela do SBT. Eu vou seguir com o jornal e daqui a pouco o Arthur, que está em busca de outras informações, vai compartilhar com você o conteúdo na íntegra. Na íntegra. De volta à SBT Comunidade, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Em destaque no telão, o caso que a nossa equipe trata com exclusividade. Aliás, coloca o exclusivo aqui no cantinho, junto à nossa logomarca. O Arthur Garcia recebeu denúncias de alguns pais que estão preocupados com um homem que estaria abordando crianças a caminho da escola. Está acontecendo no bairro Novo Colorado e as imagens que estão aqui no telão mostram uma destas abordagens ou uma destas tentativas de abordagem. Isso aqui é um restaurante, foi a câmera desse restaurante que captou o momento em que o carro passa, vira a esquina, para logo na sequência. Há uma conversa entre o motorista e a criança disse em conversa com os pais que ele teria convidado ela para entrar no carro. Que ele teria perseguido ela e lá no final teria feito o convite para que ela entrasse no carro dele. Então essas imagens que estão aqui estão em poder da polícia que está investigando o caso. Sobe a imagem para a tela cheia. Esse é o início, a criança vem lá na calçada, nós borramos a imagem para preservar a vítima. Você vai perceber que um carro vermelho vem em direção à criança, se aproxima dela e é nesse momento que começa o diálogo entre vítima e suspeito. Arthur Garcia conta essa história pra gente, meu amigo, bom dia! Deixa eu só restabelecer a comunicação com o Arthur Garcia. Enquanto isso, você vai acompanhando as imagens em tela cheia para você. Observe que ela corre na esquina, vai em direção a uma amiguinha
e junto com a amiguinha ela vai em direção à escola, em determinado momento ela volta a correr. Segue daí agora tudo ok, Arthur? É isso, Trindade. Esse fato aconteceu na segunda-feira da semana passada, no dia 5. Por volta das 7h20 da manhã, as câmeras de segurança registraram o momento que o proprietário, este homem nesse veículo Fiat Argo, passa exatamente nesse local aqui no bairro Novo Colorado, em Cuiabá. Só que para registrar aquelas imagens, também para que as pessoas pudessem ter acesso a isso, só foi possível porque antes existiam relatos das filhas, das crianças, dizendo para os pais que um homem em um carro vermelho estava chamando para entrar no veículo. A atitude suspeita é estranha, isso é inadmissível. Pessoa que não conhece chamar para ir para o interior desse veículo. Com a informação, os pais vieram exatamente para esse local que é próximo ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social aqui do bairro, para monitorar. E conseguiram. Na segunda-feira da semana passada, eles conseguiram a câmera desse restaurante, quando aqui nesse local que eu estou, mostra esta menina de 12 anos caminhando aqui. E o veículo passando e o condutor chama essa criança. Naquele momento, nesse ponto aqui, essa criança acaba mudando o semblante. Ela fica assustada, ela acaba correndo e atravessa para aquele local ali. Quando ela atravessa lá, a outra coleguinha que estava naquele ponto, ela acaba também se assustando, porque ela sabia desse cara nesse carro vermelho. Elas caminham em direção ao CRAS, que fica ali na frente. Nesse CRAS, essas crianças praticam ali essa atividade do Se Menina. Elas caminham por essa calçada, o condutor desse veículo Argo vermelho, ele vira aqui em frente ao CRAS e ele para aqui na frente. Nesse momento que ele para o veículo, ele chama novamente a menina para entrar no veículo dele. Quando ele chama, ela assusta e ela começa a correr junto com a coleguinha para o interior do CRAS. Aqui, ele percebendo que a menina ficou assustada, ele acaba acelerando o veículo e toma rumo ignorado. Só que teve uma situação, que nós não vamos mostrar agora, que o pai dessa menina me procurou, ele acabou encontrando o condutor desse veículo, fez um vídeo, foi feita a identificação dele e ele foi encaminhado para a polícia. Ele foi, segundo o pai, me disse que ele foi para a delegacia da mulher. Foi feito um boletim de ocorrência, ele foi qualificado, foi feita a identificação, porém foi colocado em liberdade. O que nós queremos aqui alertar é que este homem com este veículo Argo vermelho, ele poderá realizar novamente essa tentativa de crime. Até porque se ele foi colocado em liberdade, Trindade, é porque ele não cometeu o ato. Infelizmente, nas nossas leis, as pessoas que poderiam ser presas no caso como esse, que seria um pedófilo, ele só ficaria preso se ele cometesse esse ato. Agora, esperamos que ele não cometa novamente a tentativa e aqui deixamos para a sociedade. Se você observar um homem de aproximadamente 55 anos e um veículo Fiat Argo vermelho, preste atenção, porque infelizmente é este tarado que estava atacando aqui no bairro Novo Colorado. Eu volto com você, Trindade. Arthur, isso que você falou é importante, vale de alerta para os pais. E se ele foi conduzido, Trindade, mas se ele foi conduzido à delegacia, por que ele foi liberado? Porque provavelmente não há o flagrante. Isso que o Arthur explicou para você aqui. Provavelmente não há o flagrante do delito. E aí a autoridade policial colhe o depoimento, mas abre o inquérito. Esse caso está, sim, sendo investigado. E eu tenho certeza que em breve teremos novidades para compartilhar aqui. Mas o pai procurou o Arthur porque está receoso e com medo. E ele conta para o Arthur detalhes do que a filha disse a ele em casa. E eu coloquei essa imagem borrada para preservar a vítima, mas quando a gente assiste a imagem original, é nítido que ela se assusta, é nítido o medo no rosto dela, o jeito que ela caminha muda, ela está assustada. E a gente decidiu por compartilhar essa denúncia também, porque outras crianças podem ter sido vítimas desta tentativa de assédio ou sei lá o quê. O Arthur separou para você, eu vou continuar nesse bate-papo com ele aqui, uma conversa que ele teve com o pai, onde ele conta, né, Arthur, o que a filha disse para ele depois desta experiência traumatizadora, né, Arthur?
Exatamente, Trindade. Eu conversei com esse pai hoje pela manhã, né? Desde ontem a gente está conversando, falando sobre esse fato, e ele me encaminhou um áudio explicando um pouquinho desse detalhe de como foi antes daquele dia 7, até porque a filha dele estava falando dessa situação já que estava ali causando esse medo a ela, e ali ele me explica certinho o que aconteceu. Para você ter uma noção, Trindade, do local que eu estou até o condomínio que mora este homem, dá menos de 1 quilômetro. Vamos ouvir agora um pouco do que disse no áudio esse pai. Vamos ouvir. Ela vai todo dia nesse projeto e aí ela tinha me orientado que esse senhor de 55 anos estava mexendo com ela na rua. Aí eu fiquei já na alerta, né? Aí quando ela falou para mim, eu comuniquei à professora que assim que ela chegasse no projeto me avisasse. E desde então, no dia anterior, tinha acontecido isso, né? Aí eu já fiquei alerta e até então avisei alguns pais também para ficar ciente da situação e eles ficaram de olho. E aí até então o homem perseguiu ela até o projeto e aí ficou assediando ela, mexendo, e aí ele chamou ela para entrar dentro do carro. Trindade, como eu falei, que essa criança ela veio para esse projeto Sim Menina, que funciona aqui no CRAS, e agora há pouco, assim, foi um momento em que saiu aqui várias crianças, e são várias meninas. Então não foi uma questão ali, não pense você que foi um caso ali que ele não premeditou, até porque ele sabia que aqui só tem meninas. Não foi a primeira vez nessa gravação do dia 5. Ele já estava realizando aquele ato. Agora eu faço para você aqui e deixo uma colocação, Trindade, para que se outras pessoas, outras mães, outros pais, outras crianças vendo isso, teve um contato com esse homem neste veículo vermelho, é importantíssimo que faça a denúncia na Polícia Civil, justamente para que eles possam agora finalizar, dar andamento na investigação e também no inquérito, até porque este caso não vai ficar assim. Com certeza, ele deve ter feito outras vítimas aqui em Cuiabá. Trindade, eu volto com você. Até mesmo porque, Arthur, ele fez isso uma vez e depois ele tentou mais uma vez abordar a mesma menina quando o pai dela agiu, gravou ali a situação e levou para a polícia. Então não foi uma única vez com essa vítima. E agora a gente vai aguardar a sequência dessa investigação para entender os próximos passos da Polícia Civil. Mas pode vir para cá. É assustador. É simplesmente assustador. E a imagem que tem ali pouco menos de 1 minuto, a menina caminha, ele vem com o carro devagar, passa por ela e vira em direção à escola onde ela estuda. Em vez dela virar, ela atravessa a rua e vai a uma amiguinha que está do outro lado. E aí elas vão caminhando lentamente, ele para o carro. Por que ele parou? Ninguém desceu, ninguém entrou no carro. Aí elas chegam, quando elas chegam na altura do carro, elas começam a correr. Elas começam a correr. É claro que a gente precisa tratar esse caso com responsabilidade, porque tudo ainda está no campo das investigações, mas é preciso ficar alerta. É preciso ficar alerta. O Arthur está acompanhando essa história. Se você também foi vítima, se alguém da sua família também foi vítima de uma abordagem, porque até então a gente está tratando de uma tentativa de abordagem ilícita, mas a gente não sabe o que poderia acontecer ou o que já aconteceu. Mas se você também foi vítima, procure o Arthur Garcia. E procure a polícia primeiro. Procure a polícia e procure a nossa equipe, que a gente possa também tratar desse assunto. Com a seriedade que ele requer, com a responsabilidade que ele requer. No nosso site www.mtplay.com.br, a reportagem completa para você sobre a denúncia de pais do Novo Colorado que estão assustados com essa situação.